Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, né? Encarnados e desencarnados, também irmãos e irmãs que nos acompanham e nos acompanharão posteriormente pela internet, que Jesus possa nos abençoar nessa noite e que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que nos será transmitida mais uma vez pela espiritualidade maior. Ultimamente, nós temos verificado notícias extremamente preocupantes acerca da saúde mental do nosso povo. O planeta Terra, ele tem passado por um processo de transformação cada vez mais profunda, de transformação cada vez mais real. A mudança desse mundo para o mundo de regeneração é cada vez mais próxima, é cada vez mais presente em nossa vida. Isso gera em todos nós uma série de reflexões, gera uma série de aprofundamentos interiores. Mas também tem gerado em muitos de nós uma total falta de capacidade de lidarmos com esses aprofundamentos, com essas reflexões. O número de pessoas depressivas no mundo é cada vez maior. Outro dia eu estava vendo uma notícia e fiquei um pouco alarmado no momento em saber que o Brasil, por exemplo, é o país com o maior número de pessoas com depressão na América Latina. Atualmente, o Brasil, infelizmente, lidera esse ranking. E isso, no primeiro momento, nos assusta, nos preocupa, porque a gente começa a pensar, mas para onde é que nós vamos, então? Para onde é que vai dar toda essa caminhada, todo esse momento? Em que momento que essa transformação vai acontecer? E será que eu vou ter condições? Será que eu vou poder conseguir fazer parte desse novo mundo, desse novo momento planetário que está chegando para cá, que cada vez se implementa, que cada dia se confirma, porque por mais que nesse momento, nós, verificando as notícias, a gente vai ler um site na internet, ou assiste um jornal na televisão, ou escuta no rádio, não importa o meio que a gente use, para buscar saber o que está acontecendo no mundo, a impressão que nós temos é que esse mundo está uma confusão, está o caos aqui instalado, que ninguém se entende, nada acontece, as coisas não estão mudando, e a gente começa a pensar, e às vezes a gente questiona, se a gente não tiver uma fé minimamente embasada, a gente começa a questionar esse processo de evolução, porque a gente começa a se perguntar, mas para onde que esse mundo está mudando? Aonde que esse mundo está melhor do que estava um tempo atrás? Se não é isso que eu enxergo, se não é isso que eu vejo, entendam, tá, gente? Todo esse processo de confusão que acontece, ele é necessário. Ele é necessário para que as melhoras aconteçam. Aquilo que de ruim nós temos em nós ainda, todos aqueles vícios de caráter que nós ainda temos, todas as dificuldades, todos os entraves que nós ainda carregamos em nós, eles precisam nesse momento ser expostos, para que a mudança aconteça de verdade. Enquanto está tudo escondido, todo mundo consegue mascarar as coisas, ninguém muda de fato. Ninguém se sente compelido a mudar. Porque aquilo tudo está envolvido, está debaixo de uma camada, de uma série de camadas. Que nós, ao longo das nossas encarnações, fomos colocando por cima de nós uma série de máscaras que nós vamos vestindo para mascarar quem somos de fato. E essas máscaras que nós vamos vestindo, elas vão se adaptando aos ambientes em que nós estamos. Então, se eu estou na casa espírita, eu sou a pessoa mais equilibrada do mundo, eu trato todo mundo como irmão, eu sou uma pessoa sensata, eu sou carinhoso, eu abraço, eu dou aquele abraço caloroso, aquele abraço fraterno, mas a partir do momento em que eu saio daquele portão, eu falo mal daquele que eu acabei de abraçar, principalmente se a pessoa do lado falar mal também. E se eu estou no meu ambiente de trabalho, e as pessoas ali começam a fazer fofocas, maledicências, eu participo do assunto.
E às vezes sou até o que fala mais mal dos outros. Se eu estou numa conversa entre amigos, entre conhecidos, e os assuntos ali são de cunho sexual totalmente desregrado, são pornográficos, eu participo da conversa também. Porque eu preciso agradar a todo mundo em todo ambiente em que eu estou. Eu não quero que ninguém aponte o dedo para mim. Eu não quero ser criticado. Eu não posso. Eu tenho que ser benquisto em todos os lugares em que eu estiver. E me esqueço que o nosso modelo e guia Jesus não foi benquisto na maioria dos lugares em que ele esteve quando passou aqui pela terra. E, sinceramente, ele estava pouco se importando com isso. O importante para ele era cumprir o papel que ele tinha que cumprir aqui. Então, num primeiro momento, nós vemos esse mundo, está o caos, está a confusão, eu não me entendo, eu estou tentando me encaixar nisso daqui. E eu começo a pensar, e agora? Como é que eu faço para melhorar? E isso causa uma frustração, isso causa ansiedade, isso causa medo, causa insegurança. E aí é que vem as doenças mentais. Mas, aí vem as doenças espirituais. Uma vez que nós já sabemos que toda enfermidade que nós temos, não importa a natureza que ela tenha, ela se inicia no espírito e depois vai refletir na mente e no corpo físico. E aí vem essas doenças, e aí vem a confusão em que nós estamos metidos atualmente. Um grande número de pessoas que não conseguem lidar com a sua culpa, com o peso das suas ações. E que, não sabendo lidar com isso, dão ainda um peso maior as ações que têm feito, as ações que têm praticado ao longo do tempo. Aquilo que de repente era uma coisa pequena na mente dessas pessoas, na nossa mente, se torna algo gigantesco, se torna algo doloroso. E nós acabamos não conseguindo obter a tranquilidade necessária para passar por momentos da nossa vida que são inevitáveis, que nós não temos como evitar. Eles vão vir. Todos nós temos uma série de desafios. Esses desafios, eles acontecem, quer eu queira, quer não. São situações que eu não tenho como mudar. São coisas que eu não tenho como me desviar. Eu posso sim adiar, mas adiando esses momentos, adiando esses desafios, eu só torno essas situações ainda mais graves. Porque não adianta, gente. Eu posso tentar me esconder de todos os jeitos. E eu vou me escondendo, e eu vou fugindo, e eu vou correndo para aqui, para ali, eu vou fazendo malabarismos. Mas uma hora eu sou confrontado pela verdade. A hora do confronto chega. E chega mais cedo do que eu imagino. E aí é que vem. Eu fugi tanto tempo dessas dificuldades, eu fugi tanto tempo desses desafios, que quando chega eu não sei lidar com eles, eu não sei o que fazer. Me esquecendo que eu já tenho em mim todas as condições necessárias para transpor essas barreiras, porque senão não teria esses desafios. Nenhum desafio é nos colocado na nossa vida sem que nós tenhamos condições de vencer esse desafio. Nenhuma barreira é colocada à minha frente sem que eu já tenha em mim, sem que eu já possua todos os elementos necessários para vencer essa barreira, para transpor esse momento, para passar com tranquilidade por esse caminho. Mas não, é o medo, é a ansiedade de nós querermos o tempo inteiro que tudo aconteça no nosso momento, tem que ser na minha hora, tem que ser do meu jeito, tem que ser a minha maneira, se não for assim não me serve, e aí nós vamos sendo crianças, totalmente infantis. Somos pessoas totalmente infantilizadas, com uma pequena diferença. Muitas vezes, quando os pais vão com uma criança ao supermercado e ela faz pirraça, e se joga no chão, e chora, e grita, ela obtém o que ela quer. Os pais vão lá e compram o que ela quer, compram um brinquedo que quer, compram um biscoito que quer, porque querem que a criança pare de gritar naquele momento. Isso acontece, gente. Acontece muitas vezes. Se nós não fizemos isso ainda, nós já presenciamos alguém fazendo. Ou fizemos ou já vemos alguém fazendo. Isso acontece. Só que depois que a gente passa de uma certa idade, isso não funciona. Não adianta eu fazer pirraça com Deus, com a espiritualidade, com Jesus. Não adianta eu espernear. Não adianta eu gritar, não adianta eu berrar, não adianta eu chorar. As coisas vão acontecer da maneira que elas têm que acontecer, no momento em que elas têm que acontecer. Elas seguem um processo, elas seguem um padrão, um fluxo. Nossa vida segue um fluxo. E esse fluxo precisa ser respeitado. Não adianta.
Jesus conta no seu evangelho a parábola do grão de mostarda, dizendo que o reino dos céus é do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno no início, mas que cresce, se desenvolve e se torna uma grande árvore, tão grande que as aves do céu vão fazer ninhos entre suas folhas e se abrigar entre os seus frutos. Olha que maravilha! Mas a primeira analogia é que o reino do céu começa pequeno e vai obedecendo etapas de uma construção dentro de nós, vai obedecendo etapas de um processo. Assim como aquela semente é pequenininha e depois dá uma árvore grandiosa, é assim também a construção do reino dos céus em nós. E não adianta, esse ditado já foi dito muitas vezes, mas é verdade. A natureza não dá saltos. Obedece a um padrão. Todas as vezes em que eu tento apressar as coisas, em que eu tento pular etapas, na verdade eu acabo ficando estagnado mais um tempo. Eu acabo atrapalhando o meu processo de aprendizado, o meu processo de melhora, o meu processo de evolução. Então é necessário que a gente respeite o tempo certo das coisas. E eu sei que é complicado, tá, gente? Para mim, muitas vezes é também. Eu também tenho pressa de muitas coisas. Eu quero que as coisas aconteçam logo. E com o tempo eu vou percebendo, mas não adianta. Não adianta. Quanto mais desesperado eu fico para a mudança, quanto mais apressado eu sou, parece que mais demora. Há um tempo atrás eu estava esperando uma notícia muito importante na minha vida, e eu tinha uma data certa para receber essa notícia, e eu ficava assim com as pessoas na minha casa, com as pessoas que conviviam comigo assim, gente, Feliz Natal. A pessoa Feliz Natal por quê? Porque vai dar o Natal, mas não chega o dia que eu quero. Porque eu estava ansioso, e isso fez com que o tempo parece que cada dia estava tendo 72 horas, ao invés de 24 horas. E a angústia só aumenta com isso, porque nós ainda estamos aprendendo a esperar o tempo certo das coisas. E olha que nós somos já espíritos já de uma longa caminhada. Já era para a gente ter aprendido um pouco mais. Mas se não aprendemos, não tem problema. Ainda temos tempo de aprender. Ainda estamos na fase do aprendizado. E quando eu digo que nós somos espíritos de uma longa caminhada, eu estou falando longa de verdade, tá, gente? André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, diz que desde quando o espírito, ou pelo menos a matéria, a energia que compõe o espírito, se desprende do fluido cósmico universal como uma partícula e vai evoluindo até se transformar num espírito primitivo que vai habitar um corpo físico, lá o homem das cavernas, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, aqueles homens bem primitivos, que eram muito mais animais do que seres humanos, muito mais animais racionais do que homens, são aí aproximadamente 20 milhões de séculos. De séculos, gente. Então, é uma caminhada que já é extensa. Quando eu, então, me torno um espírito, pronto para poder habitar um corpo, e começar a partir deste momento, os processos de evolução do intelecto, dos sentimentos, aqueles processos mais rudimentares de fala, já é uma caminhada muito longa. Nenhum de nós aqui tem menos do que 15 encarnações, no mínimo, ou mais. Poderíamos dizer que temos até mais. Então, a nossa caminhada já é extensa, a gente já aprendeu bastante. Nós já aprendemos muito. Nós já temos condições de dar um salto e começar novos aprendizados. E colocar em prática aquilo que nós já vemos aprendendo. E por que ainda não fazemos? Por que é que a nossa vida ainda é pautada pela culpa e pelo pecado? Se o próprio Espírito Joana de Ângeles diz que culpa e pecado são palavras que já não deveriam mais existir no nosso vocabulário. Já deveriam ter sido extirpadas da nossa vida. São palavras que já não têm mais que fazer parte da nossa vida. Mas nós continuamos mantendo essas palavras na nossa vida. Nós continuamos carregando todo o peso que a culpa e o pecado trazem. E assim sendo, eu não me perdoo pelos equívocos que são normais num processo de aprendizado, num processo evolutivo. Todos nós já erramos, todos nós vamos errar mais um pouco. Todos nós estamos num processo de aprendizado, portanto é natural que os erros aconteçam. Nós estamos longe ainda de dizer que já temos um nível evolutivo em que eu não erro mais. E é bom a gente começar a aceitar esse estágio. Por que essa cobrança tão forte sobre nós?
Por que cobrar uma perfeição que nós ainda não temos? E quando eu faço essa cobrança sobre mim, quando eu não consigo me perdoar, automaticamente eu também não consigo perdoar os outros. E vou também transferindo um pouco das minhas frustrações para as outras pessoas. Nos relacionamentos isso acontece com muita frequência. Uma das piores frases que nós podemos dizer para alguém num relacionamento é: você é o motivo da minha felicidade. É uma frase tão linda, não é tão bonita. Você é o motivo da minha felicidade. Quanta covardia, quanto egoísmo. Falar um negócio desse, colocar uma responsabilidade tão grande assim na mão de outra pessoa, que não tem a menor condição de me fazer feliz. Muitas vezes nós ainda estamos descobrindo o que é que nos faz feliz. Como que nós vamos nos fazer felizes? Como é que eu já vou querer fazer feliz ao outro? Como que eu vou querer comandar a vida de uma outra pessoa para fazer ela feliz? Não vai dar certo. Quando a outra pessoa tem a soberba de aceitar esse oferecimento que eu faço, invariavelmente dá errado. E quando dá errado, o que eu vou fazer? Colocar a culpa no outro. A culpa é sua, porque eu confiei em você e você me traiu. Você não é aquela pessoa que você se mostrou para mim no início. É claro que não, gente. No início é flores, é amor. Gente. Um está querendo conquistar o outro. A gente vai tentando esconder os defeitos. Mas com a convivência, as máscaras vão caindo. Mas com a convivência, as relações também vão se fortalecendo. E as pessoas deveriam, pelo menos, começar a aprender a respeitar os momentos de cada um. Então, nós vamos respeitando o momento do outro. Tem aquele defeito, mas também tem aquela qualidade. Isso aqui me incomoda um pouco, mas tem tantas outras coisas que me ajudam a ser uma pessoa melhor, que me motivam no meu dia a dia a buscar melhorar nessas relações. Mas não. A gente vai sempre pegando pelo lado negativo. É impressionante como nós sempre esquecemos daquilo que é positivo e começamos a pensar no que é negativo. É interessante que se nós formos conversar com uma pessoa que teve um relacionamento, 10 anos de relacionamento, e depois de 10 anos, o relacionamento acabou. As pessoas resolveram se separar, cada um seguir para um lado, vai seguir a sua vida. E você vai conversar com essa pessoa que se separou, ela só vai se lembrar daquilo que foi ruim, é impressionante. E eu duvido que em 10 anos o relacionamento tenha sido 100% porcaria, gente. Se não tinha durado 6 meses, se muito. Não tinha durado 10 anos. Digo mais para vocês, provavelmente foram 9 anos muito felizes. Foram 9 anos bons. E o último ano foi ruim. Já não conseguiam se entender mais. Já havia um desacordo de ideias. Já havia um desacordo de propostas de vida. E aí é natural que acabe. É natural que acabe. Já não está bom. Já não estão conseguindo mais se entender. Já não há mais cumplicidade. Mas isso foi no último ano. Mas a pessoa só vai se lembrar do último ano que foi ruim. Os 9 anos de felicidade parece que a gente joga no lixo, joga fora. Não serve mais. Nós precisamos começar a valorizar mais aquilo que de bom acontece nas nossas relações. Aquilo que de bom acontece também nas nossas vidas, mesmo que nesse momento eu não esteja no relacionamento. Mas existem várias e várias outras coisas maravilhosas que acontecem comigo no meu dia a dia e que muitas vezes eu não paro para prestar atenção. Eu não paro para olhar, eu não paro para perceber, eu não paro para entender. Eu não paro para buscar compreender a grandiosidade desses momentos fantásticos que eu posso passar, que acontecem comigo o tempo todo. Então, nesse processo de aceitação, nesse processo de melhora, nesse processo de aprendizado, é necessário sim uma reflexão profunda para se iniciar um processo de auto-perdão. Nós precisamos nos perdoar mais, nos amar mais, nos entender mais, gostar mais de nós, gente. Como nós gostamos pouco de nós mesmos. Se olhar no espelho, gente, e começar a enxergar as coisas boas que nós temos. Em todos os sentidos. Físico também. Físico. Olha no espelho e começa a olhar aquilo que de bom nós já temos. Começa a olhar aquilo que a gente já tem de bonito fisicamente. Por que não? Gente, o ideal seria que a gente se apaixonasse por nós mesmos. É verdade. Olhar no espelho, dar um sorriso e falar assim, olha, é uma pena que eu sou eu mesmo. Porque se eu fosse outra pessoa, era ruim que eu me deixava escapar, hein? Duvido que eu não namorava comigo. De tão legal que eu sou, de tão gente boa que eu sou. É ruim que eu deixava essa oportunidade incrível passar.
Mas não, a gente vai se olhar no espelho e só começa a enxergar o que tem de pior. Porque o cabelo não está bom, porque a pele está assim, porque a unha não está do jeito que eu gostaria, porque eu tenho um olho desse jeito, eu queria ter o olho do outro jeito. Gente, a vida é como é. As situações são como são. Nós somos como devemos ser. Nós estamos nessa encarnação da maneira que é necessária para nós. Ou nós aprendemos a nos amar, ou seremos pessoas que viveremos frustrados a vida inteira. Teremos uma encarnação de frustrações. Imagina viver nesse mundo, 70, 80 anos que seja. A expectativa média de vida do brasileiro hoje são 75 anos. Imagina 75 anos frustrados. É muito tempo, gente, é muito desperdício de tempo. Viver 75 anos em completa frustração, nada faz feliz, nada agrada, nada ajuda. É o tempo inteiro na tristeza, reclamando. E aí eu vou criando ciclos de reclamações o tempo todo. Não é muito melhor começar a criar ciclos de agradecimento? Agradecer pela vida, agradecer por aquilo que nós já temos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, vivenciando as experiências que nós vivenciamos, porque são elas que nos dão base de aprendizado para nos tornarmos pessoas melhores. Hoje nós estamos construindo uma base para sermos ainda mais felizes no futuro. Buscarmos nessa encarnação, nesse mundo de provas e expiações, sermos felizes de fato. Porque é possível, tá, gente? A gente olha e pensa, não, eu estou no mundo de provas e expiações. Eu estou aqui para sofrer. Gente, isso chega a me dar um arrepio, urticária, quando eu escuto alguém falar isso para mim. Porque isso aqui é um mundo de sofrimento. Eu falo, fale por você. Sofre você aí no seu canto, então eu quero ser feliz aqui. Que mundo de sofrimento, gente. Aonde isso? Que mundo maravilhoso nós vivemos. De uma natureza exuberante. Cheio de pessoas fantásticas. Tem alguns que ainda estão num processo de aprendizado. Tem alguns que ainda não conseguem entender a beleza de amar. Tem, claro que tem. Eu, em muitos momentos, também não consigo exercer essa beleza de amar. Eu, em muitos momentos, erro também, mas eu estou tentando. Mas tem vários outros que já conseguem entender como é maravilhoso amar. Como é bom admirar as belezas desse mundo. Como é bom viver. E no livro dos Espíritos, a gente estuda tanto o livro dos Espíritos, ou deveria pelo menos, fala tanto do livro dos Espíritos, mas tem lá, Kardec pergunta aos Espíritos, é possível ser feliz nesse mundo? E os Espíritos respondem com muita sinceridade, simplicidade, assertividade. Sim, tanto quanto esse mundo permita. É natural, eu estou num mundo de provas e expiações. É natural que aqui o sentido de felicidade ainda seja limitado. É natural que isso aconteça. Quando passar para um mundo de regeneração, o sentido de felicidade também vai ser limitado. Vai passar para um mundo feliz, também teremos um limite. Vai passar para um mundo puro, aí já não tem mais. E nós ainda não conseguimos nem imaginar como é a felicidade nesses mundos mais evoluídos. Mas aqui, nesse mundo de provas e expiações, que nada mais é do que um mundo escola, um mundo de aprendizado. É para isso que a gente está aqui, para aprender. Nós não estamos aqui para sofrer, não. E por que sofremos? Porque escolhemos errado. Porque não escolhemos direito. Porque não prestamos atenção nos detalhes. Nas coisas simples da vida que dão graça e beleza à nossa caminhada. E está lá no livro dos Espíritos, que é possível ser feliz nesse mundo, dentro desse limite, que já é fantástico, que já é maravilhoso, que já é incrível ser feliz mesmo dentro desse limite. Mas não, a gente vê essa pergunta de Kardec e fica, bom, então dá para ser feliz aqui. Mas aí eu vou ler o Evangelho de Jesus. E eu vejo o próprio Jesus dizer, nesse mundo só conhecereis aflições. Olha o desespero. E aí bate o desespero. E agora, eu acredito em quem? Nos Espíritos que ditaram aquela resposta a Kardec ou no Evangelho de Jesus? E agora, o desespero? Eu sento e choro, né, gente? O que eu posso fazer? Nada disso. O desespero só acontece porque a gente só lê a primeira frase.
Nós não lemos o texto até o final, porque quando eu leio o texto até o final, eu vejo o mesmo Jesus nos dizer, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus nos dizendo, se eu venci esse mundo, você também consegue vencer, você também consegue superar essas barreiras, você também consegue se melhorar, você consegue ser uma pessoa melhor, consegue se amar mais, consegue demonstrar mais carinho por você mesmo. E isso não é ser egoísta não, gente. Me amar não significa ser egoísta, significa que eu estou me preparando para amar melhor ao outro. Porque quando nós conseguimos ter em nós todo esse amor, quando nós conseguirmos efetivamente termos dentro de nós toda essa boa energia de amor, será impossível não transmitir para os outros. Vai ser algo natural. Tão natural quanto respirar. A gente não vai nem saber como era viver sem amar. Porque para nós vai ser algo que a gente vai amar todo dia, o tempo inteiro, toda hora. Aonde nós formos, com quem nós estivermos, nos lugares em que nós estivermos. Nós simplesmente estaremos amando. E a nossa vida será uma vida de amor de verdade. E nós então estaremos, repetindo as palavras de Paulo de Tarso, combatendo o bom combate, guardando a fé, exercendo a nossa carreira. Ele escreveu essas palavras já no final, quando já estava perto de desencarnar. Combati o bom combate, guardei a fé, encerro minha carreira. Mas nós não precisamos esperar encerrar a nossa carreira aqui, nessa encarnação, para começar a combater o bom combate, a guardar a nossa fé. Nós podemos exercer a dádiva que é sermos cristãos, que é conhecermos o Evangelho de Jesus, que é termos todo esse amparo espiritual da nossa vida, no nosso dia a dia, desde já, desde agora, desde esse momento. Eu não preciso esperar amanhã. Quanto tempo mais eu vou demorar? Quantas vezes mais eu vou ficar esperando? Vou ficar adiando o momento da decisão? Quanto tempo mais? A impressão que dá, gente, é que assim, há umas 10 encarnações atrás, estava eu lá no plano espiritual, e o meu mentor falou assim para mim, olha Alex, que maravilha, você tem 10 encarnações, tá? À frente, até que a Terra se torne um planeta de regeneração. E você tem aqui 10 vícios de caráter que você precisa vencer para que você tenha condições de estar nesse mundo de regeneração, de continuar melhorando com a Terra. Então fica tranquilo, Alex, vai ser muito fácil. Você tem 10 encarnações, vai vencer umzinho só por encarnação e vai estar tranquilo no mundo de regeneração. Olha só que maravilha. E aí eu reencarnei. E naquela encarnação eu não consegui, não venci nenhum. Mantive os 10, porque eu sou apegado aos meus erros. São meus, não são de ninguém. Ninguém tira de mim. Não tem problema, faltam 9. Em alguma aí você vai ter um pouquinho só mais de dificuldade, vai ter que vencer 2. Mas não tem problema, ainda está suave. Ainda está fácil para você. Que ótimo, mas passou mais uma encarnação, não venci nenhum. Passou outra, não venci nenhum. E passou outra, não venci. E foi passando, foi passando. E agora eu cheguei na última encarnação. Olha, Alex, e aí? Agora é o contrário, agora você tem uma só e tem 10 para vencer. Se vira, meu filho. E aí começa a correria para tudo quanto é lado. Para tentar vencer essas barreiras. Nós não precisamos disso. Não precisamos desse desespero. A nossa vida pode e deve ser muito mais suave. Por que é que a gente não acredita nas palavras de Jesus? A gente lê, até entende, mas não acredita. É impressionante. Está lá Jesus no seu evangelho falando: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, eu que sou brando e humilde de coração, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Notem bem que Jesus não nos prometeu uma vida de facilidades. Tem fardo, tem um pesozinho para carregar, mas com Jesus é muito mais leve. Tem um jugo, sim, vai ter alguém que de vez em quando vai estar fustigando ali um chicotezinho no nosso lombo? Tem. Mas com Jesus é muito mais leve, nem dói. Mas nós muitas vezes não acreditamos.
Porque seguir o caminho do bem assusta, eu sei que assusta. É muito mais fácil tentar os atalhos, que não nos levam a lugar algum. Esses atalhos só nos fazem ficar parados no mesmo lugar. Esses atalhos só atravancam a nossa caminhada, que é uma caminhada bela. Nosso caminho é um caminho de flores, é um caminho de felicidade. Não há outro caminho para aquele que escolhe seguir a Jesus. Para aquele que escolhe ter Jesus na sua vida. Haverão as dificuldades da vida, é lógico que haverão, gente. Elas existem. Estão aí postas à nossa frente todos os dias. Mas com Jesus, nós passaremos por essas dificuldades com muito mais amor, com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Vejamos a vida de Chico Xavier. Um homem que teve inúmeros desafios ao longo da sua caminhada. Vários desafios, várias dificuldades. Quantas acusações esse homem não sofreu? Quantos ataques ele não sofreu? Quantas influenciações ele não foi alvo? E os problemas físicos que ele teve? Quantos não foram? Mas se nós tivéssemos aqui a felicidade de vermos Chico Xavier se materializar aqui agora, e perguntássemos para ele se em algum momento ele se arrependeu da vida que ele levou, eu tenho certeza que em momento algum ele diria que se arrependeu. Tudo ele fez com amor. Passou por tudo com seu coração em paz, na certeza de que estava seguindo o caminho certo do bem. Não à toa, os relatos espirituais que tivemos após seu desencarne, é que ele foi recebido pelo próprio Jesus na espiritualidade, que desceu das esferas mais altas para encontrar e recebê-lo no plano espiritual. Que felicidade deve ser recebido pelo próprio Mestre Jesus ao desencarnar. E todos nós temos vontade de sermos recebidos por Jesus. Claro que temos. Que felicidade. Mas será que nós estamos dispostos a passar um pouco pelo que Chico Xavier passou? Ter um pouquinho das dificuldades que ele teve? E mais, será que passaríamos com a mesma resignação, com a mesma boa vontade, com o mesmo bom ânimo? Olha Chico Xavier seguindo aí a risco o Evangelho de Jesus. Ele tinha várias aflições, mas tinha bom ânimo. Sabia que ele também venceria esse mundo. E venceu, gente. E passou por tudo isso. E se tornou esse expoente para nós. Esse espírito de alta classe, que hoje trabalha na espiritualidade, para que a transformação desse mundo aconteça, para que a evolução planetária seja algo palpável para nós cada vez mais. Nós vamos olhar e admirar a vida de Divaldo Franco. Que maravilha, que homem maravilhoso. Que exemplo de abnegação. Quantas dificuldades ele teve? Quantas e quantas calúnias ele sofreu? Quantos ataques ele foi alvo? Quantas e quantas vezes ele passou por processos complicadíssimos de saúde? Quantas perdas esse homem teve de apoiadores, de pessoas que estavam ao lado dele ao longo da sua caminhada? Já acusaram ele de plagiar as mensagens de Chico Xavier. E eu lembro bem disso. Foi uma matéria que passou, inclusive, no Jornal Nacional, há muitos anos atrás. E nós nunca vimos Divaldo Franco vindo a público para se defender de nenhuma das acusações. Tudo ele aguentou calado, com resignação, transformando o seu orgulho, transformando a sua vaidade em algo de bom, em algo de útil, dando-nos os exemplos de resignação. Nós vamos ver o próprio Jesus no seu julgamento, um julgamento armado, com testemunhas compradas, provas falsas, sem fundamento algum. E em momento algum, nós vimos Jesus levantar uma vez a voz contra os seus agressores, contra os seus acusadores. O único momento em que ele faz isso é quando ele recebe uma bofetada de um guarda no Sinédrio. E ele olha para ele e diz: se tens alguma prova contra mim, apresenta. Mas se eu nada fiz contra ti, por que me bates? E ninguém teve mais a coragem de levantar a mão contra Jesus naquele momento. Porque sabiam que estavam ali julgando e condenando a um inocente. A um homem que nada de mal havia feito a ninguém. Muito pelo contrário. Mas será que nós já temos pelo menos o germe da mudança?
a boa vontade em começarmos a empreender na caminhada que esses grandes homens, não estou nem falando de Jesus, estou falando de Divaldo Franco e Chico Xavier, que esses grandes homens já empreenderam até chegar ao momento em que estão hoje. Eles já tiveram seus momentos de vacilação, já tiveram seus momentos de dor, de sofrimento, inclusive nessa encarnação. Divaldo Franco conta que quando seu grande amigo, seu irmão, Nilson de Souza Pereira, o tio Nilson, o homem que construiu a Mansão do Caminho com Divaldo Franco, desenhou todos os prédios da Mansão do Caminho, todas as instalações, embora não fosse formado em arquitetura, mas era um homem de uma inteligência muito grande, e fez todos os desenhos arquitetônicos ali da Mansão do Caminho. E quando Nilson de Souza Pereira ficou doente, teve câncer de próstata, e não pôde mais acompanhar Divaldo Franco em suas viagens, ele ia com Divaldo para todos os lugares que Divaldo ia, inclusive para o exterior. E ambos custeavam as despesas de Nilson do próprio bolso. Divaldo Franco ia pela instituição que o convidava, mas Nilson de Souza Pereira nunca aceitou nem passagem, nem hospedagem, nem alimentação. Ele ia de acompanhante e custeava do seu próprio bolso. Divaldo Franco o ajudava nas despesas. E quando então esse grande companheiro de Divaldo Franco ficou doente, foi para o hospital, Divaldo Franco já não podia mais contar com ele. E foi fazer suas palestras. E passou um longo período fazendo palestras no interior do Brasil. Quando, um belo dia, ele recebe a notícia de que seu amigo havia desencarnado em Salvador. E naquele momento quiseram cancelar as palestras que Divaldo Franco tinha que fazer naquela semana, para que ele pudesse voltar a Salvador, participar do enterro, do sepultamento. E Divaldo Franco não aceitou. Não vou aceitar. Eu não posso mais fazer nada por ele. O que eu posso fazer por ele, eu faço daqui. E fez uma prece pelo seu amigo. E assim foi cumprir o seu trabalho. 15 dias depois, ele voltou a Salvador. E aí ele foi ao cemitério. Visitou o túmulo de seu amigo, levou flores, chorou, se permitiu sentir o luto. E pasmem, entrou em depressão. Isso ele conta em uma de suas palestras, Divaldo Franco. Porque começou a se sentir sozinho no mundo. Divaldo Franco, com todo o intercâmbio espiritual ao seu redor, ele começou a pensar, e agora? Eu estou sozinho aqui. Com quem que eu vou desabafar? Para quem que eu vou contar minhas dores? Quando eu estiver triste, quando eu estiver mal, com quem que eu vou contar? Nilson era a única pessoa com a qual eu me permitia me abrir, contar meus dramas, minhas dores. E agora, o que eu vou fazer? E ficou doente. E já não ia mais às sessões mediúnicas. Ficou em casa durante um longo tempo. Mas ele conta que um belo dia, Joana de Ângeles apareceu para ele. Mais ou menos a hora da sessão. E falou com ele, vamos, meu filho, hoje é dia de trabalho, levante e vamos. Mas, irmã, eu não quero ir. Vamos, que já ficou de férias tempo demais, vamos ao trabalho. E ele foi. E quando chegou a sessão, todo mundo levou um susto. Não esperava encontrá-lo ali. Ele já não ia há muito tempo. E ele se sentou à cabeceira da mesa, tomou o seu lugar de costume, fez a prece. E no momento em que a sessão ia se iniciar, iam-se começar as passividades para os espíritos da sessão mediúnica. Ele conta que a sala se encheu de um grande clarão, uma grande luz se fez ali naquele ambiente. E ele olhou a porta, e de repente ele viu Joana de Ângeles vinha, e amparado nela, seu amigo Nilson de Souza Pereira. E ele chorou de emoção. E ele conta que seu amigo vinha com o mesmo sorriso que lhe era característico. E dizia, Divaldo, meu querido, quanto tempo, que saudade. Você não sabe há quanto tempo eu queria vir aqui te visitar. Porque é o amparo espiritual que nós recebemos. Mesmo nas maiores dificuldades da vida, ele acontece, ele está presente. E nós muitas vezes não nos permitimos sentir esse amparo. E isso não depende de uma mediunidade ostensiva. Não depende de eu ter uma mediunidade como a de Divaldo Franco, que durante os seus primeiros anos como espírita, não conseguia distinguir quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Confundia muitas vezes. Só depois de muito tempo de estudo e prática, ele passou a notar a diferença. E a criar mecanismos para notar a diferença.
Nós não precisamos disso. Nós, no nosso dia a dia, mesmo sem essa mediunidade ostensiva, temos capacidade de sentir esse amparo espiritual. Agora, há quanto tempo nós não nos entregamos à prática da prece? Mas a prece sincera, aquela que sai do coração. Não essas fórmulas que nós repetimos todos os dias. E nós dizemos, não, mas eu sou espírita. Eu não tenho preces decoradas. Será que não? Será que nós não estamos repetindo preces ao automático? Isso quando fazemos. Isso quando oramos. Quando nos damos essa oportunidade de orar. Porque muitas vezes nem isso fazemos. E eu tenho uma avó que já conta com 83 anos. E é uma das pessoas com fé. Com mais fé que eu conheço. Ela não é espírita, é católica. Mas reza todos os dias o terço. De manhã, de tarde e de noite. Mas reza com fé, ora. Quando alguém tem uma dificuldade, lá vai ela, acende a vela dela e ora. E ela, como uma pessoa muito delicada que ela é às vezes, ela tem uma frase muito interessante para dizer das pessoas que não oram. E ela fala, porque deita como um burro e acorda como um cavalo. Não reza um Pai Nosso, não faz nada de agradecimento a Deus pelo dia que vai ter, ou à noite agradecer pelo dia que teve. E assim nós seguimos muitas vezes. Não oramos, não criamos em torno de nós o campo de força espiritual necessário para filtrar as más influências que recebemos o tempo inteiro. Nós não criamos essa barreira energética, ou não fortalecemos a nossa barreira energética, que nós já temos. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Medicina da Alma, do irmão Joseph Gleber, lá ele vai falar do duplo etérico, que é um campo de força que nós temos ao redor de nós, que é responsável por filtrar as energias externas que nós recebemos. É mais ou menos como se fosse uma camada de ozônio individual que nós temos, assim como a camada de ozônio filtra os raios ultravioleta que a Terra recebe do Sol, e sem ela não existiria vida aqui. Os raios solares dizimariam toda a vida na Terra. Assim também, o duplo etérico é responsável por filtrar as energias externas que nós recebemos. E mais, funciona também como o campo, o poço energético, por assim dizer, o poço fluídico, que vai dar vida às nossas formas de pensamento. Olha só que maravilha. Ou seja, isso significa que aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, mas é aquilo que eu desejo de verdade. São os desejos que nós temos e muitas vezes nós nem sabemos que temos, mas eles estão lá, no nosso íntimo, no nosso subconsciente, que é o que vibra mais forte dentro de nós. É esse duplo etérico também que vai materializar esse desejo. E às vezes acontecem coisas na minha vida e eu falo, mas eu não pedi isso. Pediu sim. Pior que pediu. Você só não sabe que pediu. Só não tem essa consciência, mas no íntimo. Porque os nossos desejos acontecem, não é aqui no mental não, gente. É no sentimento que eles acontecem. O meu maior desejo, ele não está no racional, ele está no sentimental, ele está no profundo. E se eu não parar para me conhecer, se eu não parar para me analisar, se eu não parar para me entender, eu nunca vou saber que tem esses desejos. E as coisas vão acontecer na minha vida e eu não sei como acontecem. Mas acontecem. E eu vou continuar reclamando da vida, dizendo, nossa, eu não pedi isso, eu estou passando por isso, mas eu não queria passar por isso. Queria sim. Você só não sabe, mas queria. No seu interior queria. É assim que Jesus nos fala no Evangelho, mais uma vez. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. E é tão maravilhoso esse momento de Jesus, essa fala de Jesus, é tão profunda, é uma frase simples, mas é tão profunda que nós demoramos a entender o significado disso que Jesus quer dizer. Nós damos um sentido equivocado a isso que Jesus quer dizer. Porque em momento algum, Jesus está dizendo que a gente só vai receber coisas boas, e que só portas boas vão se abrir. Muito pelo contrário. Ele está dizendo para nós pedirmos que nós vamos obter, não importa o quê. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Não importa o quê. Ele está dizendo que se eu bater em uma porta, ela vai se abrir. Não importa qual porta, não importa de qual lugar.
Se vai ser bom ou ruim para mim, é problema meu. Fui eu que bati na porta, fui eu que pedi. Então eu vou obter aquilo que eu estou pedindo. Olha a profundidade disso que Jesus nos fala. Ele não está em momento algum nos dizendo, peçam coisas boas para ganhar coisas boas. Não, pede que tem. Pois aquele que pede, recebe. Olha só. E aquele que doa também recebe. Olha só que maravilha. Olha que fantástico é o Evangelho de Jesus. E muitas vezes são ensinamentos tão profundos que a gente passa ao largo desses ensinamentos. Não para prestar atenção. Quando a gente começa a imaginar isso, começa a perceber esses pequenos detalhes, são pegadinhas que Jesus deixou ao longo do tempo para nos forçar a raciocinar, para nos forçar a pensar, para nos forçar a entender de verdade, a compreender o sentido das coisas. Não seria muito mais fácil Jesus explicar isso mais detalhadamente? Seria. Mas e aí? E o nosso mérito viria da onde? E será que nós entenderíamos naquele momento se ele nos explicasse tudo detalhadamente? Tenho certeza que não. Eu não tenho dúvidas de que não entenderíamos nada. E a crucificação de Jesus teria sido 3 anos antes, pelo menos. Porque não estávamos preparados para receber aquelas informações. Paulo de Tarso também vai nos dizer isso em uma de suas cartas. Com leite vos criei, não com manjar. Do contrário, não entenderiam. É Paulo de Tarso dizendo isso. Que ele mesmo teve que colocar algumas alegorias ante as suas inúmeras explanações sobre o Evangelho de Jesus. Porque aquelas pessoas lá, que éramos nós, né, naquela época, em outras encarnações, não estávamos preparados para receber toda a profundidade, toda a clareza dos ensinamentos de Jesus. Quando nós vamos estudando o Evangelho de Jesus, nós vamos percebendo esses gatilhos mentais, esses mecanismos, a gente vai se aprofundando, nós vamos descobrindo um novo sentido para a nossa vida. Um sentido em que a culpa não cabe mais. Em que o processo de perdão e auto-perdão é extremamente necessário para que nós consigamos viver bem nesse mundo. Não sobreviver. Gente, por favor. Nenhum de nós está aqui para sobreviver. Nós estamos aqui para viver. Sobreviver, gente, uma planta sobrevive, tá? E sobrevive muito melhor do que eu, porque não reclama em momento algum daquilo que tem que cumprir. Enquanto eu reclamo o tempo inteiro. É impressionante. Se está frio, eu reclamo. Se está calor, eu reclamo. Se não chove, eu reclamo. Se chove, eu reclamo. É assim. Se eu não tenho nada para fazer, nenhum compromisso, eu reclamo. Mas se eu estou cheio de compromisso, eu reclamo também. É o tempo inteiro assim. Pessoas que só reclamam simplesmente sobrevivem. E sobrevivem mal. Utilizam mal o seu tempo aqui nessa terra. Mas as pessoas que vivem, não. Essas são gratas. Essas agradecem. Se está chovendo, agradece, porque está molhando o solo. Está ajudando com o fluxo da vida no planeta. Se não chove, agradece também, porque aí consegue sair de casa com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de conforto. Se está calor, agradece, porque vai à praia, vai dar uma caminhada. Nós moramos num lugar de natureza exuberante. Podemos nos dar o luxo. Quem mora aqui em Cabo Frio, então, tem praias lindas aqui, mas se enjoar das praias daqui, pode ir até Arraial do Cabo, tem um outro lugar, um paraíso na terra. Olha o privilégio que nós temos de viver nesse lugar. Eu que moro em Rio das Ostras também tenho bons lugares para passear, praias bonitas para visitar. E se eu não quiser ir à praia, a 40 minutos da onde eu moro, eu tenho a serra, tenho cachoeiras, tenho mata. Olha só que maravilha. Então aquele que vive agradece esses momentos. E se está frio, ele agradece também, porque às vezes o calor é um pouco desconfortável, então eu vou agradecer. Que bom que esfriou um pouco. Eu posso me vestir um pouco mais elegantemente, tirar aquele casaco bonito do armário, me arrumar um pouco mais. Por que não? E assim a sua vida vai sendo uma vida de agradecimentos. São ciclos de agradecimento que nós vamos criando. E nesses ciclos de agradecimento, culpa, pecado, remorso, rancor, raiva, inveja, não podem fazer parte. Tem que ser extirpados de uma vida de agradecimento. As dificuldades vão continuar acontecendo, tá, gente? Isso é inerente.
Os desafios vão continuar surgindo, mas aquele que vive passa por esses desafios com muito mais tranquilidade. Passa por esses desafios com muito mais leveza. Vai se aborrecer em algum momento? Claro que vai, gente, é natural na vida. Claro que vai. Todos nós vamos. Mas esses momentos de aborrecimento vão ser mais curtos, cada vez mais curtos, até que eles não vão existir mais. Vai ficar triste às vezes? Vai. É normal que fique. No momento em que nós vivemos nesse planeta, no mundo de provas e expiações, e no momento evolutivo que nós estamos aqui, o amor ainda é vinculado ao sofrimento. Infelizmente, ainda não conseguimos desvincular amor de sofrimento. Quem ama, sofre. Não tem jeito. Sofre pelos mais diversos motivos. Sofre porque aquele que ama, ele percebe que aquele que ele ama não está indo pelos caminhos que deveria ir. Às vezes tem atitudes equivocadas. Isso faz sofrer. Sofre até porque não é correspondido. Sofre às vezes. Lógico, é normal, gente. É natural que seja assim. Nós ainda estamos aprendendo a amar sem esperar sermos correspondidos. Ainda não sabemos, então é natural que isso aconteça. Mas esses momentos, eles vão diminuindo. Os momentos de tristeza que nós vamos ter vão ser cada vez menores, não vão evoluir para processos depressivos, que têm dizimado a vida de tantas e tantas pessoas, através do flagelo do suicídio. É algo que nós precisamos cuidar. Nós precisamos entender. Olhar para o nosso lado, só nós que estamos aqui. Vocês podem ter certeza, a pessoa que está do seu lado, ou teve, ou terá depressão em algum momento da vida. Tem uma grande chance disso acontecer com a pessoa que está do seu lado, se ela não se cuidar, se ela não começar a se perceber. Se não teve, há uma boa possibilidade de ter. Se nós não começarmos a olhar mais para nós, se nós não começarmos a perceber mais a beleza desse mundo ao nosso redor, cuidar um pouco mais de nós, gente. Termos mentes mais saudáveis, para que tenhamos corpos saudáveis. A equação é essa. Há um tempo atrás, gente, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu estava com 92 quilos. Para minha altura, não sou uma pessoa alta, é muito. E estava com todas as taxas possíveis e imagináveis totalmente desreguladas. Colesterol, triglicerídeo, glicose, tudo alto. Passei mal no trabalho, minha pressão subiu assustadoramente. E o médico falou, ou você cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, ou você vai morrer. Não tem jeito. Porque um infarto na sua idade é fatal. E eu, lógico, fiquei assustado. E fui começar a fazer um tratamento, fui ao médico, fui começar a fazer uma dieta, atividades físicas. Mas no início, não estava sendo tão simples para mim, porque eu tinha que mudar aqui a minha mente, a minha cabeça. Me livrar de alguns lixos emocionais pelos quais eu estava passando, e que ainda me dominavam e faziam com que eu acabasse descarregando em cima de uma compulsão alimentar, de um desânimo para fazer exercícios. E aí fui buscar o tratamento psicológico. Então, 1 ano e meio depois, aqui estou eu, 22 quilos mais magro, pratico atividades físicas regularmente, mas não tem fórmula mágica. É necessário começar a olhar mais para si, cuidar mais de si, entender mais qual é o nosso papel aqui nesse mundo. E a partir desse momento, quando nós entendemos qual é o nosso papel aqui nessa terra, as coisas começam a mudar, a gente começa a melhorar, começa a se entender como parte dessa engrenagem e começa principalmente a se amar mais, a gostar mais de si, a entender mais que nós somos especiais, que nós somos pessoas maravilhosas, todos nós, dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que nós já conseguimos fazer, nós somos incríveis e somos fantásticos. Bom, eu acho que o relógio está errado. Eu sempre falo isso nas palestras que eu vou. É um boicote que as pessoas fazem. Elas adiantam o relógio sem eu ver, mas já passou o nosso tempo. Uma brincadeira para descontrair. Então, nessa noite, eu gostaria de agradecer a Deus por nos ter criado, por nos dar essa oportunidade de encontro, por ter criado esse mundo fantástico para que nós habitemos nele. Foi para isso que esse universo foi criado, para que nós habitemos nele. Não tem outro sentido para a criação de Deus. Para a nossa evolução, para nós usufruirmos dele da melhor maneira.
Agradecer a Jesus por ser um modelo e guia para as nossas vidas, pelos ensinamentos de hoje, de ontem e de sempre, por nunca desistir de nós em nenhum momento. Apesar dos equívocos que ainda cometemos, Jesus está sempre ali. Muitas vezes eu já desisti de mim, Jesus nunca desistiu. Agradecer a espiritualidade maior, pela inspiração dessa noite. Sem eles, nada disso seria possível. Sem a espiritualidade, não seria possível o meu trabalho aqui, nem o da Casa Espírita também, em organizar esse momento. Agradecer a direção da casa pelo convite, muito obrigado. Foi um prazer poder estar aqui. É sempre um prazer poder atender o convite. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de trabalho. E um agradecimento muito especial a cada um de vocês que na noite de hoje escolheu estar aqui. Ninguém nos obrigou. Olha que coisa fantástica. Todos nós podíamos estar fazendo muitas outras coisas, mas não. Nós decidimos estar aqui. Tenho certeza que todos nós, quando decidimos vir para cá hoje, passamos por uma série de situações que nos estimularam um pouquinho de vir para cá. Mas nós vencemos essas influências e estivemos aqui e compartilhamos desse momento, desse banquete espiritual que nos é ofertado. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês e tenho certeza de que eu também, aqui na noite de hoje, procurei entregar o meu melhor para cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.